podem sentar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais, louvar mais a Deus. Mas antes eu tenho a primeira mensagem de hoje para a sua vida, para o seu coração. E eu tenho a certeza de que Deus irá falar de uma forma muito especial com você, muito específica com você. Hoje o título da mensagem é: quais vozes você tem ouvido? E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e a abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Lucas, capítulo 9, versículo de número 35. É o início da nossa mensagem. Lucas 9, 35. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 9, 35 em diante. Diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus, ele certa feita, encontrou os discípulos junto com Jesus. E ele disse: este aqui é o meu filho amado, Jesus. A ele unicamente vocês têm que ouvir. Por que Deus, ele ressaltou essa necessidade de ouvi-lo? Por que ressaltar essa necessidade? A ele vocês têm que ouvir. Porque a verdade, querido, querida, é que muitas vozes tentam diariamente falar ao nosso coração. Muitas vozes tentam dirigir o nosso coração. Muitas vozes tentam dirigir, marcar, direcionar o nosso coração. A primeira voz que tenta dirigir o nosso coração é a nossa própria voz. Olha o que diz a Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 19. 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 1 em diante. 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 1 em diante. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim façam os deuses a outro tanto, se de certo a esta manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um cimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então olha só, o Elias, ele tinha tido, se você for pegar o capítulo anterior, uma grande vitória. E depois que o Elias tinha tido aquela vitória, ele estava cumprindo o seu propósito. E uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, se levantou contra a vida do Elias. Nós temos que ficar muito atentos, porque quando nós estamos dentro do nosso propósito, o inimigo sempre vai levantar pessoas para perseguir você. O inimigo sempre vai levantar pessoas para ir contra você. Mas não é contra você, é porque ele sabe que atrás de você existe um propósito. Diga: sobre a minha vida existe um propósito. Você precisa entender que sobre a sua vida existe um propósito, existe uma palavra de Deus, existe uma promessa de Deus para a sua vida. E o inimigo, ele não suporta olhar para você e ver que existe em você um propósito. Por isso ele sempre irá levantar pessoas para te ofender, para te magoar, para te entristecer, para que isso bloqueie o seu propósito. Então, sempre que Deus estiver para cumprir o propósito dele na sua vida, se levantarão pessoas para bloquear o seu propósito. Pastor, eu tenho enfrentado muitas batalhas, muitas perseguições. É porque Deus está para cumprir o propósito dele. Diga: eu creio, Deus está para cumprir o propósito dele na minha vida. Deus está para cumprir o propósito dele na sua vida. Então, levantou-se Jezabel. E o Elias, ele ficou tão desesperado que no versículo 4 ele diz: eu quero a morte. Já basta, Senhor, eu quero a morte. Aquela voz falava no coração de Elias e dizia: para você não tem jeito, Elias. Deus não vai cumprir mais nada na sua vida, Elias. Deus não vai mais fazer mais nada na sua vida, Elias. E ele ficou tão desanimado, tão desesperado, tão angustiado, que a voz do coração dele
pedia a morte, dizia: já basta, Deus não vai fazer mais nada. E quantas vezes a voz do seu coração também entra em desespero, e quantas vezes o seu coração também se angustia e acha que Deus não vai fazer mais nada, e acha: Deus, o Senhor não pode mais mudar a minha vida, o meu casamento, o Senhor não vai cumprir os seus planos no meu trabalho, Deus não pode me curar mais dessa doença, Deus não pode mais restaurar a minha vida financeira, Deus não pode mais cumprir aquele plano. Quantas vezes dentro do nosso coração achamos que já basta? O Elias achava, aquela voz falava dentro dele: já basta, Elias, você chegou e daqui você não vai adiante. Querido, não deixe a voz do seu coração falar para você parar o seu propósito. Deus tem um propósito para você, querido. Não deixe a voz do medo entrar no seu coração. Não deixe a voz da dúvida entrar no seu coração. Mas será que Deus vai fazer? Não deixe a voz da incredulidade entrar no seu coração. Mas por que Deus deixou acontecer? Não deixe a voz do desespero, da ansiedade guiar o seu coração. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não deixe essa voz do seu coração parar você. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho uma promessa para você, eu tenho milagres para fazer na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, aonde você pisar, eu tenho uma aliança com você. Então aquela voz tentou fazer com que Elias desistisse do seu propósito. Não deixe, querido, não deixe essa voz bloquear o seu propósito. Continue adiante, continue, porque Deus tem um propósito para você. A segunda voz que tenta falar ao nosso coração para parar o nosso propósito é a voz das pessoas. No versículo 2 aqui do capítulo 19 diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel sabia que Elias estava cumprindo o propósito dele, então ela se levantou para dizer: Elias, eu vou tirar a sua vida amanhã. Quantas vezes o inimigo levanta alguém, querido, para bloquear o seu propósito, para bloquear a promessa de Deus na sua vida? É alguém que se levanta para te ofender, e aquilo vai magoando o teu coração. É alguém que se levanta para falar de você, para causar mágoas em você, para causar um sentimento de rejeição no seu coração, e aquilo vai bloqueando você, vai bloqueando o seu propósito, vai colocando os seus olhos cinzas, você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo muitas vezes usará pessoas para bloquear o seu propósito, mas não ouça a voz das pessoas, ouça a voz de Deus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça a voz das pessoas. Olha o que diz Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Atos capítulo de número 28. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 28, versículo de número 3, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo o réptil pendurado na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então aqui eles tinham escapado de um naufrágio, esse é o contexto bíblico. Eles tinham ido parar numa ilha chamada Malta, e eles estavam lá se aquecendo com fogo, comendo alguma coisa, e de repente veio uma cobra e mordeu Paulo. E aquelas pessoas que estavam ali com Paulo começaram a dizer: este homem é homicida, ele vai morrer, por isso que a morte está atrás dele. E quantas vezes o inimigo não levanta pessoas para dizer que você nunca vai prosperar, porque você é uma pessoa cheia de erros e falhas, que não vai dar certo o seu casamento, que você vai separar, que essa doença não tem cura, que nós não merecemos. Existem pessoas que o inimigo coloca dentro delas, na cabeça delas, que elas são juízes, juízas, deveriam prestar um concurso público, fazer uma faculdade de direito, prestar um concurso público e se tornarem realmente juízes, porque o inimigo vai colocando na cabeça dela um julgamento contra a sua vida. Mas a Bíblia fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Não dê ouvidos à voz das pessoas que dizem: não vai dar certo, vai divorciar, essa doença não tem cura, não tem jeito para você, não tem jeito para sua família, essa promoção não vai ser sua, na empresa vão te mandar embora, você nunca vai chegar lá. Não dê ouvidos a essa voz. Essa voz falava com Paulo: você é homicida, você vai morrer aqui. E a Bíblia diz no versículo de número 6: e eles esperando que viesse a inchar ou cair morto de repente. Oh, queridos, às vezes tem muita gente esperando que dê errado na sua vida, porque o inimigo é contra o seu propósito, não é contra você. Ele sabe que sobre você existe um propósito. E muitas vezes as pessoas, o inimigo usa as pessoas para acharem que você vai inchar, para acharem que você vai cair, que você não vai se levantar. Mas a Bíblia Sagrada diz: e já há muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinham, mudando de parecer, diziam que era um Deus. A mesma pessoa que diz hoje que você vai cair, que você vai inchar, lá na frente vai olhar para a sua vida e vai dizer: olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Diga: eu creio, sobre mim existe uma palavra, existe uma promessa. Querido, quem olha hoje e acha que você vai inchar, amanhã vai dizer: olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez no casamento dela, olha Deus levantando ela. Não dê ouvidos à voz das pessoas. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça Deus, ouça Deus. A terceira voz que tenta falar ao nosso coração hoje é a voz do inimigo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4. Versículo de número 3. Aqui nós vamos ver sobre a tentação de Jesus. Começando no versículo 1, Mateus 4:1, para você entender. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Hoje nós cantamos sobre isso, né? Que nós não precisamos transformar pedras em pães, para que Deus mostre que Ele está conosco no deserto. Então olha só, Jesus estava ali passando por uma necessidade física, estava com fome, estava jejuando 40 dias e 40 noites, e o inimigo então ele veio na necessidade de Jesus e disse: Jesus, antecipa as coisas. Por que você vai continuar passando fome? Transforma logo pedras em pães. Antecipa logo tudo, você pode fazer. Nós vamos ver que lá na frente Jesus operou no mínimo 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Jesus operou no mínimo, porque a Bíblia fala que vários outros milagres na Bíblia não estão relatados. Então no mínimo outros milagres de multiplicação de pães foram ali. A Bíblia fala que depois os anjos serviram Jesus. Depois os anjos vieram e serviram, mas o inimigo queria antecipar as coisas. E quantas vezes, meu querido, minha querida, o inimigo virá e colocará dentro de você que você precisa dar um jeito na situação, que você precisa antecipar as coisas. Quantas vezes o inimigo não quer nos oferecer atalhos? Quantas vezes o inimigo não quer antecipar as coisas? Mas por que não acontece logo? Eu vou dar um jeito de separar logo para ver se eu sou feliz. Não antecipe, Deus está tratando você. Está tratando a sua família. Não queira antecipar as coisas. A multiplicação de pães, ela vem na hora certa. A multiplicação de pães vem na hora certa. Diga: Deus vai operar na minha vida no tempo certo. É no tempo certo que Deus vai operar, querido. Não tente dar um jeito, não tente ir por atalhos, não tente antecipar as coisas. No tempo certo, Deus vai operar. E muitas vezes o inimigo vem: antecipa as coisas, vai por um atalho, quebre um princípio para que dê certo logo, mente para essa promoção ser sua, mente para você alcançar aquilo. Não antecipe as coisas. No tempo certo, o que é seu vai ser seu, o propósito vai se cumprir. Diga: no tempo certo, o propósito vai se cumprir. Então,
Jesus não antecipou as coisas, não antecipou. Versículo 4, ele respondendo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. Então veio o inimigo e começou a tentar confundir o propósito de Jesus, falando: olha, você não é Deus? Você não é filho de Deus? Se joga. Por que o inimigo queria fazer isso? Porque ele queria, Jesus estava como homem aqui. Se ele se jogasse, ele morreria. O que o inimigo estava querendo? Bloquear o propósito de Deus. Porque o propósito de Jesus era morrer na cruz por mim, por você. Então o diabo estava querendo bloquear, mudar o propósito. E muitas vezes o diabo ele vem para tentar bloquear o seu propósito, o seu destino. Não deixe. A voz do inimigo sempre vem para bloquear o seu propósito, a sua promessa, dizendo: não vai dar certo para você, não tem mais jeito para você, olha a sua idade, como que você vai realizar esse sonho, como que Deus vai fazer? O inimigo sempre vai procurar bloquear o seu propósito. Mas o que Jesus respondeu? Versículo de número 7, e disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Terceira voz que o inimigo vem contra você, querido. Ele quer te mostrar aquilo que o mundo tem. Ele quer te mostrar que o que o mundo tem lá fora é glória. Ele quer mostrar e focar para você que o pecado, ele vale mais do que viver uma vida em santidade. Mas não vale, querido. O pecado nunca compensa. O pecado nunca compensa, querido. E às vezes o diabo, ele tenta colocar no seu coração: se magoa. Se magoa porque essa pessoa merece que você fique magoada. Essa pessoa merece que você guarde rancor. E você vai colocando e achando que a mágoa compensa, que o pecado compensa, que uma amizade que você sabe que não é de Deus e te leva para o caminho errado compensa, que aquilo que está lá fora vale mais do que o que está aqui na palavra de Deus. Mas não vale. Jesus disse, versículo 10, vai-te Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus estava dizendo: não compensa o que está lá fora, não vale mais do que servir a Deus. A Deus eu vou servir. Querido, o que está lá fora, o pecado, a mágoa, a sujeira, o mundo, as coisas que existem no mundo, não valem mais do que servir a Deus hoje. Você está servindo a Deus e isso basta. Você está servindo a Deus e é isso que Ele quer. Diga: é isso que Deus quer. Não ouça a voz do inimigo que te mostra o mundo, que te mostra os prazeres, que te mostra a mágoa, que te mostra o orgulho, que te mostra os relacionamentos errados. Ouça a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado, a Ele servir. E para a gente terminar, essa voz hoje, ela fala com você. Ela diz: eu tenho um caminho para você. Volta lá onde começamos, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. A quarta voz que é a que temos que ouvir é a voz de Deus. Este é o meu filho amado, a Ele ouvi. E é aqui que eu quero terminar com você essa primeira mensagem de hoje. É a Ele que você tem que ouvir. Não é a voz do inimigo que te dá atalhos, que te mostra o mundo, que bloqueia o seu propósito. Não é a voz das pessoas que se levantam contra você. Não é a voz do seu coração que se desanima. É a voz de Deus. Primeiro livro de Reis 19, versículo de número 11 diz... Primeiro livro de Reis 19, 11. Diz: e ele lhe disse: sai-te para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Queridos, a voz de Deus é uma voz mansa e delicada. Deus não está na tempestade que está falando no seu coração. Essa tempestade que está no seu coração não é a voz de Deus. O fogo que está no seu coração não é a voz de Deus.
O vento forte que fala ao seu coração para você parar, para você desistir, não é a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz delicada, que te fala o seguinte, versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unja Azael, rei sobre a Síria. Deus está falando para Elias, Elias, vem cá, você é um profeta, vai lá ungir Elias, você é profeta. Essa é a voz de Deus, querido. A voz de Deus está falando para você hoje, você é meu filho. Por que você está aí desanimado, caído, triste, angustiado? Você é meu filho, tem um propósito sobre você. Tem um propósito na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Existe uma promessa de Deus sobre você. Diga, existe uma promessa de Deus sobre mim. Existe, querido. E é essa voz que fala, existe uma promessa, não fique caído. Você é profeta, você é meu filho. Tem muita coisa que eu vou fazer na sua vida ainda. É isso que Deus fala para você nessa manhã. Em nome de Jesus, coloque as mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Essa é a voz de Deus para você. Você é profeta. Deus tem muita coisa para fazer ainda. Deus tem propósito, tem promessa, tem palavra para te dar. Não ouça a voz das pessoas. Não ouça. Não ouça a voz daquele que diz que vai inchar, que não vai dar certo. Não ouça a voz do inimigo que quer te mostrar o mundo, que quer bloquear o seu... Glória a Deus, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.